Amor e insegurança são duas coisas que não combinam. É impossível uma pessoa insegura ser feliz e realizada no amor. Ou uma pessoa segura que está em um relacionamento com uma outra pessoa que é insegura ser feliz e fazer a coisa funcionar. É porque as emoções, as reações dessa pessoa insegura estragam o relacionamento, né? Porque você, quando é inseguro, você é muito medroso, você não tem segurança própria. Você pensa assim, qualquer pessoa pode me tirar do meu lugar. Como esposa, como namorada, como marido. Então, o que isso faz acontecer? Você acaba sendo uma pessoa ciumenta, você acaba sendo uma pessoa obsessiva, obcecada com aquela outra pessoa. Quer dizer, é difícil ficar num relacionamento com uma pessoa insegura. Porque ela não passa segurança e ela faz você sentir, como eu posso dizer, sem ar, né? Não tem breathing. Não tem espaço. Não tem espaço para respirar. A pessoa né? se sente sufocada. Exatamente, essa é a palavra. A pessoa, o cônjuge, o namorado, a namorada se sente sufocada com uma pessoa insegura. Essa é a realidade. E o pior, Renato, é que é muita gente assim. Praticamente a maioria dos relacionamentos que nós vemos hoje tem esse problema de insegurança. Nós tivemos esse problema no nosso relacionamento e eu diria que mais de 90% das pessoas sofrem com algum tipo de insegurança. Isso não é uma doença em si. Isso não é uma coisa que faz você uma pessoa inferior. Isso é algo que você precisa entender e reconhecer que existe e você precisa saber vencer, administrar, porque senão isso pode prejudicar e muito a sua vida individualmente, não só no amor, mas profissionalmente e outros relacionamentos, como também, especialmente, na vida amorosa. Vamos falar sobre isso aqui hoje e vamos conhecer um casal, o Carlos, Eduardo e Adriana, que vão contar pra gente como que isso afetou a relação deles e como eles conseguiram vencer e superar através do amor inteligente. Bem-vindos, Carlos e Adriana, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar com você, Carlos, porque eu creio que a história começa mais do seu lado, porque antes de conhecer a Adriana, você teve um relacionamento que não te fez muito bem e acabou de uma forma que te deixou muito mal. Sim. O que foi isso? Então, eu tive um relacionamento entre namoro e noivado de aproximadamente 9 anos, né? Com uma outra moça. E a gente chegou a morar junto. E nesse tempo que a gente morou junto, teve muito conflito. Por ela ser mais nova do que eu. Quanto mais nova? 8 anos mais nova do que eu. E ela começou a viver uma vida de... Assim, a gente foi morar junto com o propósito de constituir família. Enfim, só que na cabeça dela, ela continuou vivendo uma vida, querendo viver vida de solteira, de balada, de faculdade, enfim. Um certo dia eu cheguei, devido às muitas brigas que a gente teve por causa dela querer viver essa vida de solteira, um dia eu cheguei em casa, abri a porta do apartamento e não tinha praticamente mais nada. Ela levou tudo, me deixou e eu fiquei, fiquei sem o chão. Você tinha que idade e ela que idade na altura? Ela tinha 20, eu tinha 28 anos. Quer dizer que vocês estavam em níveis diferentes ou em estágios da vida diferentes, Sim. Não é? Você com 28 anos, pensando já em uma coisa mais séria, estabelecer família, e ela com 20 anos de idade, descobrindo o mundo agora, Sim. faculdade e tudo mais. Quer dizer, as pessoas costumam dizer que diferença de idade não afeta relacionamento, mas no seu caso, afetou. E afetou muito. Muito. Foi uma das razões porque terminou, eu imagino, o relacionamento. Sim, eu encontrei um bilhete em cima da mesa, a nossa história termina por aqui. E aí foi que eu caí em depressão e, enfim, foram 3 anos aí que eu fiquei sozinho, não queria saber mais de ninguém, só vivendo de balada, bebida, enfim, voltava do trabalho, olhava para o prédio, já começava a chorar, enfim, uma tristeza infinita. Porque quando o relacionamento termina e a pessoa, pelo menos a pessoa que gostava, né, ou gosta da pessoa, não muda aquele sentimento, então é muito difícil, o término é muito difícil. Quando os dois terminam porque estão vendo que não dá certo, é menos doloroso. Mas quando um gosta muito ainda e o outro termina, esse que gosta sofre. E foi o seu caso, você sofreu demais. Eu me dediquei muito até
a querer constituir família, enfim, de querer ter uma vida, de querer ter filhos, enfim, eu me programei e acabei me decepcionando. Foi um sonho frustrado, né? Sim. E essa jovem que você se relacionou, ela era insegura, né? Você vê que, às vezes, a pessoa fala assim, não, ela quer aproveitar, ela quer curtir a vida. Mas ela não era segura o suficiente para o que você queria. Você queria uma família, constituir uma família. Ela não se sentia pronta para isso. Isso é uma insegurança também. A insegurança porque a pessoa está pensando assim, não, se eu me casar agora e começar a levar uma vida séria, né, de casamento, o que eu vou perder lá fora, né? O que eu estou perdendo? Que as minhas amigas, que os outros estão curtindo. Aí, de repente, eu estou casada e descubro que eu quero aquela vida lá que eu nunca tive, quero desfrutar do que eu nunca tive. Isso é uma insegurança, uma forma de insegurança. Muitas pessoas que estão solteiras estão aí querendo curtir, pelo medo de não curtir a vida e casar sem ter curtido a vida, é uma forma de insegurança e muitas vezes acabam descobrindo que depois de ter curtido, elas na verdade foram curtidas. Os solteiros hoje estão muito inseguros por causa dessa coisa de curtir. Então você pensa assim, não, mas eu tenho que curtir, eu tenho que... É muita gente, é muita coisa para aproveitar. E essa variedade traz uma insegurança para a pessoa, porque ela pensa assim, se eu me firmar aqui com uma pessoa, eu vou perder essa variedade, eu vou deixar... Quem sabe essa pessoa aqui não é a pessoa para mim. E também aquela ideia de se achar diferente da turma, né? Porque se você não curte, se você não faz o que todo mundo está fazendo, então os outros começam a olhar para você diferente. Não, o que você está fazendo? Você está deixando a sua vida passar, sua juventude passar, etc. Então a pessoa quer ser igual a todo mundo, insegurança, né? Então é como se fosse um rito obrigatório, um rito de passagem. Eu tenho que passar por essa fase da curtição para dizer, ó, fiz, aconteci e tal, e sou igual a todo mundo. E você vê que o Carlos, ele viu que isso destruiu o relacionamento e mesmo assim foi para esse ritual aí, né? Você fez a sua passagem lá na curtição das baladas, né? Na realidade é a desilusão, né? 3 anos desse jeito. 3 anos. Balada, bebida, voltando tarde para casa, batendo o carro na madrugada, enfim, aquela vida de inferno mesmo. Mas na sofrência, né? Na sofrência, na depressão mesmo. Era uma válvula de escape eu sair para balada para poder sair da depressão. Mas quando eu voltava para o apartamento, sentava no sofá, aí eu começava a chorar. Até que 3 anos depois, mais ou menos, você encontrou a Adriana. Sim. Foi numa festa que vocês estavam juntos, era isso? Isso. Eles estavam presentes? Exatamente. Eu tinha uma amiga que namorava um amigo dele. E aí eu solteira também, estava sozinha, tinha saído de um outro relacionamento também. Já fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tinha saído de outro relacionamento. Estava sozinha, não estava interessada no momento em encontrar nenhuma outra pessoa, mas essa amiga, mas eu estou namorando, você também precisa namorar, aquela coisa. Eu tenho um amigo que está solteiro, ele precisa conhecer alguém, vamos lá na festa, vai dar certo, tal, e eu fui. E ele também foi um pouquinho contrariado, porque o amigo dele também insistiu para que ele fosse, e nós nos conhecemos lá. E aí trocamos telefone, aquela coisa, tal, e começamos a nos falar. E aí, nesse meio tempo que a gente começou a se falar, nós começamos a sair e tal, e ficamos 3 meses nesse sai, se vê e tal. E eu morava sozinha também, num outro apartamento na época, e o dono do meu apartamento pediu o imóvel. E nisso que ele pediu o imóvel, eu fiz um comentário com o Carlos, aí o Carlos viu a oportunidade. Vamos unir o útil ao agradável, você vai ter que se mudar mesmo, eu moro sozinho, vem morar comigo. Uhum. E eu na hora fiquei meio assim, mas falei assim, tá bom, vamos ver no que vai dar. E aí eu aceitei a proposta dele e fui. 3 meses depois. 3 meses depois. Uhum. E aí eu descobri que Desculpe, naquela altura, vocês eram o quê? Namorados? Já tinham definido isso? Ou Estávamos saindo. Estavam saindo? Sim. Não sabia nem o que era. Exatamente. E já foram morar juntos? Exatamente. Okay. Uhum. Não tinha nem nada definido ainda e fomos. E aí, exatamente com uma semana eu notei a bobeira que eu tinha feito, o quanto que eu tinha errado.
E só que eu tinha um grave problema, eu era muito obstinada. Então, assim, se uma coisa era muito difícil para mim, aí é que eu queria mesmo aquilo para eu poder provar que eu podia fazer aquilo. Em algumas Tipo áreas assim, da vida... Eu errei aqui, mas eu vou consertar isso aqui, Isso, né? bem assim. Algumas áreas da vida essa qualidade é boa, mas em outras não. pode ser desastrosa. Okay. E aí eu vi que eu fiz a bobeira, mas aí eu parava para pensar assim, mas eu me desfiz de tudo que eu tinha, porque eu me desfiz de todos os meus móveis, de todas as minhas coisas, eu me desfiz de tudo que eu tinha, eu deixei a minha vida de lado e vim morar com ele, agora também eu não vou dar o braço a torcer, não, eu não vou voltar a montar a minha casa para ir morar sozinha de novo, não. Tá ruim aqui, mas é aqui que eu vou ficar. Eu descobri que aquele homem que me apresentaram nessa festa não era, na realidade, em nada, aquele homem que foi me apresentado. Eu descobri uma outra pessoa totalmente diferente. E aí me arrependi amargamente, mas não queria dar o braço a torcer. O que você achava que ele era e o que você descobriu que ele era? Eu descobri que ele era extremamente mentiroso, muito mentiroso. Assim, eu diria que 98% das histórias que ele contava, não só para mim, quanto para a família dele, quanto para os amigos dele, eram tudo ilusórias. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui morar nesse apartamento, ele me disse que era mais conveniente que eu fosse morar lá porque o apartamento era próprio. E 8 meses depois eu descobri que não, que o apartamento era alugado. Ele tinha um carro importado e ele falava que o carro importado dele era quitado, que ele ganhava muito bem. Eu descobri que não, que o carro estava financiado e já estava até com uma parcelas em atraso. Aí eu descobri que ele estava bastante endividado, eu descobri que ele ainda mantinha contato com essa outra pessoa. Ainda assim vocês se casaram? Sim. Por quê? Aí Explique. Exatamente isso que eu estava falando. Justamente por eu ser uma pessoa, eu sou muito insistente nas coisas, na minha cabeça, eu não queria dar o braço a torcer e eu imaginava, mas se a gente casar, ele vai melhorar, ele vai mudar. E aí eu conversei com ele e tal, falei de nós nos casarmos realmente. E ele aceitou, ele foi comigo. Você pediu a ele? E ele foi comigo, fez toda a documentação para a gente casar, começou a fazer o pagamento das parcelas da festa de casamento, começou a fazer tudo. Mas ele fazendo, mas ao mesmo tempo conversando com a outra, fazendo um planejamento de como me deixar e voltar para ela. E eu descobri através de mensagens, através de e-mails, através de telefonemas, que ele já tinha toda uma outra vida armada com ela e só estava esperando o momento certo de me largar na beira do altar e voltar para ela. Ele já tinha prometido isso para ela. Carlos, o que estava acontecendo na sua cabeça na altura? 98% que você falava era mentira, segundo ela. Não sei. Por que tantas mentiras? O que você estava pensando? Depois eu perdi o sentido da vida. Eu fiquei daquele jeito mesmo, no chão. Então, comecei não sei, sinceramente, até hoje eu me pergunto, por que eu agia daquela forma? Você ficou inconsequente. Mas você não lembrava do que a sua ex tinha feito com você? Tinha largado, deixado um recado, levado tudo do apartamento? Você não lembrava disso quando você começou a contactá-la? Lembrava, mas eu ainda gostava dela. Ainda gostava dela. Gostando da outra e com uma a Adriana. Com marcado, com data de casamento marcado. Tudo marcado. Que aconteceu? Aconteceu a minha irmã está num salão de beleza e a irmã da outra também estava no salão de beleza. E a minha irmã, conversando com a dona do salão, falou, meu irmão vai casar tal dia e tal, eu vou já marcar para mim me preparar para o casamento da minha... E a irmã da outra escutou e contou para a outra. A outra me ligou. Como assim você vai casar? Você ficou 9 anos comigo? E aí eu falei, mas você me deixou? Ela falou, eu te deixei. Aí inventou um monte de história. Eu era muito imatura, agora já estou mais madura. Enfim, a gente precisa conversar. A gente eu estou totalmente, sabe? Eu quero voltar. Eu perdi meu chão. Enfim, gostando ainda, eu falei, tá bom, vamos conversar. Conversamos 3 vezes, só conversamos. Conversamos 3 vezes. Na terceira eu tive a certeza que ela não gostava realmente de mim. E aí foi que
Eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou casar com a Adriana. Você descobriu isso Descobri. no celular? Descobri no celular dele E-mails. mensagens de WhatsApp, vi e-mails dele, e ele jurava para ela, olha, ela vai sair do apartamento, eu vou dar um jeito dela sair e você volta a morar aqui comigo, vai ficar tudo bem, fica tranquila. E aí, às vezes, ele postava alguma foto, às vezes até eu fazia de propósito, para falar a verdade, postava alguma foto com ele no Facebook, porque eu sabia que ela via. Aí ela ligava para ele e fazia escândalo com ele. Ele chegava em casa nervoso, me questionando por que eu tinha postado a foto no Facebook. E eu sabia de tudo que estava acontecendo, das promessas que ele estava fazendo para ela. Você já tinha falado com ele sobre isso? Já, só que ele negava, ele falava que eu estava louca. Você tá louca. Com as provas e tudo? Com as provas e tudo. Na verdade, eu fiz uma instalação de um aplicativo no celular dele que clona Sim. o celular. Então, tudo que ele fazia, eu sabia, porque eu não conseguia acreditar nele. Eu realmente me tornei uma mulher tão insegura que eu cheguei a esse ponto. Porque eu sabia que tudo que ele falava, eu não sabia quando ele estava mentindo, quando ele estava falando a verdade. Então, para eu saber, eu fiz isso. Então, todas as mensagens, conversas que ele tinha com ela, eu tinha acesso. E aí eu chegava a salvar algumas coisas no meu celular, eu mostrava e mesmo assim ele negava de pé junto que não, que aquilo ali era fantasia minha. Assim, você, Adriana, você era insegura desse lado aí, essa insegurança sua tinha fundamento, Sim. porque ele fazia coisa errada. Mas tinha um lado inseguro seu que não tinha fundamento. Você estava com uma pessoa que não te amava, que não estava sendo fiel a você, e você estava ficando com ele, você estava se preparando para casar. Quer dizer, isso é uma insegurança, né, Renato? Uhum. Porque você sabe que aquela pessoa ali não está sendo verdadeira com você, está te traindo, não tem o mesmo objetivo que você. E você ainda assim se mantém em um relacionamento com ela, você tem sérios problemas de insegurança. Era o que, Adriana? Era não querer perder, era não querer voltar atrás, ganhar da outra? O que era? Por que você insistia? Era tudo isso. Tudo isso? Era tudo isso. Eu não queria voltar atrás, eu não queria dar o braço a torcer para a outra, deixar ela voltar para o apartamento, eu não queria falar, eu perdi, era tudo isso, era uma junção. Eu errei de novo. Eu errei de novo, mais um relacionamento meu frustrado, eu não queria admitir que eu tinha errado mais uma vez na minha escolha. E juntou tudo isso e eu ficava insistindo. É claro que, assim, a minha inteligência me mostrava que eu estava errada. Eu tinha esses momentos que eu falava, gente, o que eu estou fazendo? Eu tenho que parar com isso porque eu só estou me machucando. Porque você só se machuca dentro de um relacionamento assim. E eu não era nem um pingo feliz, até porque as nossas brigas eram bastante intensas. Chegou a um ponto de eu chegar a agredi-lo, de eu ficar tão irritada com a situação, porque ele era tão cínico de falar que não, que eu cheguei uma vez a agredir ele fisicamente, de tão irritada que eu ficava. E eu via que era uma coisa que estava destruindo nós dois, porque a gente vivia uma guerra dentro de casa, e mesmo assim, na minha cabeça, eu falava, não vou dar o braço a torcer, eu vou me casar. E vinham pessoas que aconselhavam e entrava por um ouvido e saía pelo outro, e eu fui insistindo. Foi em frente e casou? Fui em frente e nos casamos. E aí, ele mudou? Nossa. Aí a única coisa que eu consegui com o casamento foi só que ele cortasse o contato com ela. Só foi isso. Mas ele cortou porque ele viu que ela não amava ele. Isso. Sim. E que tudo o que ela queria era exatamente ganhar da Adriana, exatamente não deixar eu casar com a Adriana. Duas mulheres competindo. Bem Exatamente. Por um mentiroso. Sim. Desculpa, mas as coisas são irracionais a ponto de ser cômicas. Sim. São tragédias cômicas ao mesmo tempo. Verdade. Né? Mas é verdade. É verdade. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, como que eu tive coragem de fazer tudo isso? Hoje eu me pergunto, como que eu consegui? As brigas continuaram, eu continuei desconfiada dele. Se ele demorasse um pouquinho mais para chegar do serviço, eu já queria saber onde que ele estava. Eu ligava, eu perdi a conta de quantas vezes eu ligava para ele num dia.
Ele tinha, às vezes ele tinha que me mandar, porque aí depois eu tirei o aplicativo do telefone dele, mas aí eu cobrava que ele me mandasse foto de onde que ele estava, a localização de onde que ele estava, porque o trabalho dele exige que ele faça algumas viagens curtas. Então eu queria saber se era verdade ou se ele agora já não tinha arrumado uma outra pessoa para me enganar. Mas é uma paranoia total, Isso. né? Você não tinha paz. Não. É um relacionamento que não tinha paz. Não tinha. E isso é uma coisa que pouco se fala, na verdade, que relacionamento precisa de paz. Preste atenção, se você não tem paz na sua relação, alguma coisa está muito errada. Muito errado. Você precisa entender que algo tem que ser feito para remover essa perturbação que está por trás de tudo isso. Um casamento não é suposto a ser um casamento conturbado, uma relação conturbada, que você não dorme, você não tem tranquilidade, você não tem confiança, segurança. O casamento não é isso. Não é isso que a Adriana e o Carlos tinham. E você está vivendo isso, algo está muito sério e errado aí na relação de vocês. Bom, vocês chegaram ao momento em que, aliás, você chegou ao momento que você veio buscar ajuda, conheceu as nossas palestras. Isso. E isso faz mais ou menos quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Então vocês já estavam 4 anos juntos. Isso. E nesse pé aí que você falou, piorou Exatamente. Depois disso ou era mais ou menos isso mesmo? Piorou, assim, porque ele passou a ser uma pessoa que aí ele vivia a vida dele. Eu praticamente não existia. Aí ela já não era mais o problema, mas criamos outros. Ele já era viciado em futebol, mas ele ficou mais ainda. Então a vida dele era o futebol, a vida dele era os amigos, a vida dele era a internet. E ainda mais, Adriana, quando a mulher é que propõe o casamento. Quando a mulher fala assim, olha, casa comigo. E ele fala, tá bom. Né? Então ele vai e casa com ela, ele pensa assim, ela me colocou nessa situação, agora ela vai ver que por mais que eu seja casada, eu ainda vou ter a minha vida, eu vou tomar... Aí ele faz mais ainda isso. É uma coisa inconsciente do homem. Quando a mulher coloca ele numa situação que ele não tem para onde correr, aí que ele vai e age dessa forma. Quer dizer, traz mais insegurança ainda para ela, né? Para tentar assegurar que ele ainda... Ela pensa assim, não, se ele casar, ele vai ser mais marido? Não, ele vai ser menos marido agora. Uhum. Então, você veio para as palestras. Isso. Sozinha? Sozinha, porque a princípio eu li o livro Casamento Blindado e eu me identifiquei. Eu percebi que algumas inseguranças que a Cris apresentava, eu também apresentava. Porque eu notava que eu queria na força do braço a atenção dele. Eu cobrava dele, eu falava para ele, você não sai comigo, você não conversa comigo, você fica o tempo todo no futebol, ou na internet, ou na televisão, eu pareço que não existo. E eu notei que a minha vida passou a girar em torno disso. Eu não fazia mais as minhas atividades que eu estava habituada a fazer, eu fui deixando de lado. E aí, quando eu notei isso, eu falei, não, eu preciso realmente buscar ajuda, porque... ou a gente vai acabar se divorciando, ou eu busco ajuda para esse problema. E aí foi quando eu cheguei às palestras. E aí eu ouvindo as palestras, eu notei que eu precisava começar a mudar a mim e não tentar mudar ele. Eu notei que os meus defeitos, os meus problemas precisavam ser curados, até os dos relacionamentos passados, que eu ainda trazia mágoas, eu trazia rancores dentro de mim, que eu precisava tirar tudo isso de dentro de mim. E foi o que eu comecei a fazer. E aí eu comecei a buscar outras atividades, coisas para eu fazer, coisas para eu me ocupar. Deixei o telefone de lado, já não queria mais ficar ligando para ele, perguntando o que ele estava fazendo. É óbvio que no princípio eu tinha vontade, mas eu me segurava, falava, não vou ligar, não vou perguntar, eu vou deixar para ver. E fui deixando, e aí aquilo começou a me fazer bem. Eu comecei a notar que eu estava me sentindo melhor comigo mesma. Eu comecei a notar que comigo, com a Adriana mesmo, ela estava mais feliz consigo mesma. E aí eu notei que se eu ficasse feliz comigo mesma, a minha companhia para ele ia ser mais agradável. E aí ele começou a notar que tinha alguma coisa diferente em mim. Que eu já Depois de quanto tempo na palestra ele começou a notar isso? Em torno aí de uns 4 meses, mais ou menos, ele começou a notar que eu já não reclamava tanto, já não cobrava ele tanto. Comecei a fazer coisas que agradavam ele, então sabia que uma determinada coisa ia agradar, eu comecei a fazer.
E aí ele notou isso. Você sozinha na palestra? Sozinha. E você começou a notar isso, cara? Comecei porque ela deixou de me ligar, deixou de reclamar, deixou de brigar. Aí um dia eu cheguei em casa, olhei para ela e falei, Adriana, o que está acontecendo? Que você não está me ligando mais? Não está perguntando onde eu tô? De hora em hora ela ligava, perguntava onde eu estava. Eu chego em casa, eu falo alguma coisa, você não bate mais de frente, não está mais reclamando. Ela falou assim, eu estou mudando. Eu falei, e essa mudança está vindo da onde? Eu quero saber da onde está vindo essa mudança. Aí ela pegou o livro e me mostrou, tá vendo esse livro aqui, ó? Eu li esse livro, eu estou frequentando as palestras e eu estou seguindo à risca isso aqui. Você nem sabia que ela estava vindo nas palestras? Não sabia. Estava realmente ausente. Tava. 4 meses. Ok. E aí ela falou, você também deveria fazer o mesmo. Deve experimentar para ver como é bom. E aí foi que eu comecei a me interessar. Falei, poxa, é tão bom viver sem brigar, sem cobrança, enfim, sem aquele, sabe, sem aquele inferno, sabe, sem briga, sem ficar irritado, enfim. Eu falei, nossa, eu vou ver se isso aí é bom mesmo. Aí comecei a frequentar as palestras com ela. E você está vindo há quanto tempo? Uns 9 meses. 9 meses. Isso. Ela tá mais. E de lá para cá, o que mudou? Muita aí, coisa. Futebol de lado, a deixar as coisas para eu mexer. Então, por exemplo, o celular tá aqui, ó. Se você quiser mexer, tá aqui, ó. Meu Facebook tá aqui, o meu e-mail tá aqui. Se você quiser mexer, você tem toda a liberdade. Atender telefone, passou a atender sempre na minha frente, para eu não gerar desconfiança. Ao invés de eu ligar para ele e perguntar onde ele estava, ele começou a dar satisfação. Olha, ele mudou de caráter. Mudou de caráter. Que é uma coisa que, sim, que muitas pessoas falam que é impossível, né? A pessoa nasceu assim, já era, tem uma má índole, vamos dizer assim. Mas você, Carlos, mudou. Mudei. Você deixou de ser um mentiroso, enganador, Sim. Inseguro. Sim, devido às palestras, eu coloquei dentro de mim, né? Poxa, a Adriana não merece isso. A Adriana merece uma coisa melhor. E eu posso ser essa coisa melhor. Coloquei dentro de mim isso. De, deixar meus amigos de lado do futebol. Eu também era muito focado no trabalho. Muito focado. Sou, assim, extremamente focado no trabalho. Também deixei um pouco. Vamos no cinema, vamos jantar, vamos almoçar. Hoje a gente almoça, assim, no mês a gente consegue almoçar 2, 3 vezes. Jantar para sair. Enfim, antes eu não ligava nada para isso. Quer dizer, priorizar o seu casamento, né? Sim. Porque antes o seu mais casamento importante. era o último da lista, praticamente. Exatamente. E uma coisa que você falou interessante, Carlos, é que a Adriana não merece isso. Sim. Né? Quer dizer, antes, aquele tempo todo, ela também não merecia. Mas por causa dos erros da Adriana, ele não conseguia ver assim, dessa forma. Mas quando você muda, é isso que acontece. O seu cônjuge diz assim, não, ela não merece, ele não merece isso, esse comportamento. O que eu quero pontuar para você em casa, que está acompanhando a história da Adriana e do Carlos aqui, é que, veja, este casal tinha tudo para dar errado. Não tinha como, humanamente falando, este casal aqui dar certo. Julgue por si mesmo. A história de como eles se conheceram, 3 meses foram morar juntos, as mentiras compulsivas do Carlos, a teimosia, a obstinação da Adriana de fazer dar certo uma coisa que ela já sabia que estava dando errado, a competição com a ex. Era tanta coisa para dar errado que não tinha como. Mas quando eles vieram para as palestras e aprenderam o amor inteligente, eles estão aí, transformados, casamento transformado. E isso é para provar para você que não importa a situação que você esteja vivendo, se você quiser, se pelo menos um quiser, lembre-se, a Adriana veio primeiro, 4 meses, sozinha. Ela veio primeiro e depois conseguiu influenciar o Carlos a mudança. Então, se você der este primeiro passo, você também vai conseguir fazer essa mudança na sua vida. Nesta quinta-feira, nós vamos ensinar você a vencer as inseguranças do amor. Se você está vivendo uma situação semelhante como o Carlos e a Adriana viveram, estejam com a gente. Cristiano e eu vamos estar às 10 da manhã e também às 8 horas da noite. E às 15 horas o Cucato e a Cíntia. Aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Se você quiser informações, ligue agora para o número ou então acesse o site terapiadoamor.tv. Quero agradecer a história de vocês. Não Obrigado. Deixem de investir. Com certeza. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Nada.
amor próprio em primeiro lugar. Este é um dos ensinamentos da terapia do amor, onde solteiros, namorados e casados buscam uma vida amorosa feliz. Aí eu fui traída, né? Então cheguei aqui totalmente destruída. Aqui eu encontrei a orientação para me reerguer, né? Que eu precisava me reerguer. Eu precisava viver o meu eu e não viver a vida da outra pessoa. Eu me amo, eu sei tomar as minhas decisões. Tudo que eu aprendo aqui eu coloco em prática. Não é fácil, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Então é sempre aquilo que o Renato fala, né? É vir, ouvir e obedecer. Senão não tem o resultado, né, esperado. E foi obedecendo às lições da palestra que Marcos e Shirley colheram os resultados. Minha vida era muito complicada, várias frustrações, né? Várias desilusões. Eu já vim de 3 casamentos anteriores. Às vezes a gente é apegado a muito material, a muita coisa fútil e esquece o principal, né? E aí a vida vai passando e você vai sobrando, né? Só um relacionamento atrás do outro, frustrado. Eu tive um casamento apenas, mas foi um casamento que me desestruturou totalmente, né? E aí eu fiquei sem saber o que fazer, então não tinha mais ânimo para nada. Todas as pessoas que eu me relacionava eram pessoas erradas, eram pessoas que não traziam futuro nenhum. Aprendi muitas coisas aqui, eles me ensinaram como a lidar com um novo relacionamento, né? Assistindo ao programa, eles, que ainda nem se conheciam, tiveram a mesma ideia. Ele anunciou que teria a hora dos solteiros, né? Eu falei, não tem nada a perder, eu vou dar um pulo lá. Foi quando eu conheci a Shirley. Na fila eu já olhei. Ele não me viu, mas eu já tinha visto ele. Então eu entrei e fiquei. Aí eu sentei e vi ali como a gente começou a trocar olhares. E eu vi que poderia acontecer alguma coisa, né, diferente. Aí a gente começou a conversar e depois trocamos o telefone. Ele é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Diferente das pessoas que eu tive, porque é uma pessoa que ele é companheiro e eu não tinha isso. Uma pessoa que sempre está ali, quer estar junto comigo. Então, tudo isso veio para diferenciar o nosso relacionamento. Te traça planos para o futuro, não vive só o momento, o presente, né? Então, é outra visão. Tanto é que 4 meses depois nós estamos de casamento marcado já, né? Para dia 12 de outubro. Então, tanto que tá bem, né? Como eles, muitas pessoas chegam às palestras a um passo de desistir do amor. A gente se conheceu na adolescência. Eu tinha 15, ele tinha 16 anos. A gente namorou por uns 2 anos e já fomos morar juntos. Ela era casada comigo, mas eu não era casado com ela. Não tinha esse compromisso de respeitá-la, sempre mentia. Eu passei esses 16 anos que a gente está junto, meio que perdoando ou, de certa forma, não queria enxergar o quão estava difícil a situação. Até que chegou um ponto que eu pensei, descobrindo uma traição, eu pensei, não dá mais, porque eu não vou passar a vida perdoando traição, sofrendo por uma pessoa que não quer ter um compromisso. Eu já estava decidida que eu queria a separação, não queria continuar no relacionamento. Só que ele conversou comigo, disse que estava disposto a mudar, a aprender, a ser diferente. Aí a gente resolveu se dar uma chance. Se não muda a visão, não muda o relacionamento. A primeira coisa a mudar na sua vida tem que ser a sua visão. Você tem que deixar os pensamentos errados. Por exemplo, muitos aqui estão com visão de separar. Muitos aqui já estão com a imagem fixa na cabeça. Não vai adiantar nada. Quer dizer, a sua visão já é que não tem jeito para esse relacionamento. Eu digo a você, cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa se torna realidade. Então a gente aprendeu a ser mais amigo, a conversar mais, a se entender e a sempre a transparência também, a ser transparente. A gente aprendeu a resgatar a confiança que tinha sido perdida. Eu aprendi a como tratá-la melhor, a como respeitá-la. Eu tive um entendimento, uma visão em relação do que é o amor. Assim como Rodrigo e Lídia, Sandra e Carlos também estão juntos há muitos anos e quase se separaram por causa da infidelidade. Nosso relacionamento era totalmente conturbado.
muito problemático, muita briga, muita ciumeira, muita discussão. Era uma desconfiança, assim, que eu colocava umas formiguinhas na minha cabeça. E eu vejo que hoje aqui na palestra, o Renato e a Cris, eles fazem a gente parar e pensar no que a gente realmente pensa, né? O que a gente coloca na nossa cabeça. A gente tem aprendido aqui que primeiro a gente tem que se conhecer e se valorizar, né? E depois a gente começar a construir uma nova vida. E nós hoje temos um diálogo melhor. A gente conversa melhor, hoje está tudo mais claro. Para a gente, cada semana é como se fosse um alimento da gente, né? Tanto que a gente vem de Campinas, toda semana a gente já tem isso como compromisso. A sua palavra é você. A sua palavra é você. Quando você mente, então você se torna um mentiroso. Você se torna uma pessoa questionável. Quem é essa pessoa? O que ela está fazendo por detrás quando eu não estou por perto dela? Será que ela está sendo verdadeira agora? Quer dizer, essas questões não podem estar dentro do casamento. Hoje nós estamos assim, mais coloridos, né? A gente está assim, se entendendo melhor, a gente conversa melhor. Hoje eu acho que minha esposa acredita que eu a amo de verdade, né? Isso é fundamental, porque quando a gente perde o crédito com uma pessoa que a gente ama, é difícil até a gente expressar isso, é difícil até ela reconhecer isso, né? Então às vezes você fala, eu te amo, mas você erra tanto que a outra pessoa que está do outro lado fala assim, pô, será que me ama mesmo? Ama e faz isso tudo, né? Hoje eu me sinto amada, completamente diferente do passado. Eu te amo, né? Você é a mulher da minha vida, né? É o grande amor da minha vida. Sempre foi e agora, né? Tá sendo mais ainda, né? Ai, I love you. É possível ter uma vida amorosa feliz. Nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. É isso que os casais e os solteiros estão aprendendo todas as vezes que eles vêm às quintas-feiras aqui na Terapia do Amor. Nós temos mostrado que não é impossível, Cristiane, não importa o que a pessoa já errou lá atrás, não importa o que ela está vivendo hoje, né, dentro do relacionamento, os pensamentos que ela tem, o sofrimento que ela vive todos os dias, nada disso impede que ela, através das decisões, das mudanças que ela vai aprender a fazer nas palestras, venha se tornar uma pessoa melhor e mais feliz no relacionamento. E uma pessoa que merece, né, como um casal que falava há pouco, porque assim, você merece já, por ser uma pessoa, um ser humano merece ser feliz, mas quando você vive errando no relacionamento, quando você vive tendo reações negativas, por exemplo, o seu marido está aprontando, tá? Ele está errado, mas quando você briga com ele, você fica errada também. Quando você fica atrás dele, o que você está fazendo, onde você foi, você fica chatinha. Quer dizer, por causa do erro dele, você erra também. E aí ele, em contrapartida, fala assim, eu não vou mudar porque ela está pedindo, porque ela não merece. Então, a pessoa tem que entender, Renato, que por mais que quem esteja errado, assim, sabe, é o seu marido, é a sua esposa, aquela pessoa está cometendo injustiça no seu casamento, no seu relacionamento. Ela está distraindo, ela está mentindo, ela está fazendo coisa errada. Por mais que ela esteja fazendo coisa errada, você precisa saber lidar com isso. Ao invés de ficar querendo resolver isso através dos gritos, da agressividade, do silêncio, né? Da indiferença. Às vezes você começa a se esfriar no relacionamento por causa daquilo. Tudo isso não funciona. Somente acumula os erros, né? O erro do parceiro, os erros do parceiro estão lá e você então começa a acumular mais erros com os seus. Então a situação, ela foge ao seu controle. Aí é que chega o momento em que alguém da relação pensa, não dá mais. Eu acho que a única solução é separar, porque não tem jeito para nós dois. E o pior, a outra, que se não tem uma outra, às vezes aparece uma outra bem nessa ocasião. Porque em casa está insuportável, você não tem paz em casa, aí aparece uma outra pessoa que te dá esse pouquinho de paz. E aí a pessoa que você, talvez, né, ou o seu marido, ou sua esposa, pensa que nunca pensou em trair, começa a desejar trair, começa a
sabe, pensar, poxa, se eu ficasse com essa pessoa, eu teria um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, um pouquinho de paz, sabe? Quer dizer, você acaba empurrando a pessoa, sem querer, mas empurrando a pessoa até para os braços de outra pessoa. Não é isso que você quer. Então, não importa o quanto você já errou, não importa o quanto você já cavou nesse poço, o quanto você se envergonha dos seus próprios erros ou quanta raiva está aí acumulada por causa do que o seu parceiro fez e vem fazendo, não importa nada disso. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Pense comigo, isso é a única coisa que importa, porque o que você vai fazer a partir de agora, daqui para frente, pode ou destruir, terminar de destruir o seu relacionamento e fazer você sofrer muito mais, ou você pode tomar uma outra direção e mudar, deixar de ser refém desta relação, tomar as rédeas da sua vida, não mais sofrer, não ficar mais colocando a sua dependência nesta outra pessoa e, através das suas atitudes, influenciar esta pessoa a mudar. É isso que nós temos ensinado e provado para você, aqui com história atrás de história, que funciona. E eu garanto a você que se você estiver disposto, se pelo menos um da relação, repito, preste atenção, repito, se pelo menos um dos dois estiver disposto a lutar, nós vamos mostrar a você como mudar essa relação. Não caia na história, na mentira que diz, andorinha sozinha não faz verão. Faz sim. Nós provamos aqui hoje para você... Aqui na Terapia do Amor faz. A Adriana aprendeu isso. 4 meses ela sozinha. Ela tinha um marido que nunca quis estar casado com ela. Ela tinha um marido que gostava da ex. Ela tinha um marido que era mentiroso, compulsivo. E ela, sozinha, conseguiu inspirar este marido a mudar. Nós vamos provar a você que é possível. Mas você precisa estar presente. Você tem de vir, você tem de ouvir e você terá de praticar o que nós vamos ensinar. Fazendo isso, que não é algo impossível, você vai mudar essa situação. Quinta-feira agora, 10 da manhã, primeiro horário, e às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Se você prefere à tarde, 15 horas com o Cucato e com a Cíntia. Especialmente vamos ensinar, nesta quinta-feira, quem está vivendo um amor inseguro ou uma insegurança, algum tipo de insegurança na vida, que são várias manifestações dela, como ciúme, possessividade, agressividade, timidez, medo de casar, medo de se trair, de ser traído. Se você está vivendo um amor inseguro, você não sabe mais o que vai ser dessa relação, você está insegura com seu marido, com a sua esposa, então venha participar quinta-feira agora. Vamos conhecer a história da Camila e do Danilo. 2 pessoas que nós vamos provar mais uma vez que quando você faz o que aprende na palestra do amor inteligente, você pode mudar qualquer situação de relacionamento. Veja só. Como recomeçar a vida amorosa quando as cargas do passado parecem te puxar para trás? Tive um casamento, durou 7 anos, em que eu era casado, mas vivia como solteiro. E isso eu achava que isso era ótimo, mas dentro do problema eu não conseguia enxergar que o maior mal eu fazia para mim mesmo. Tive vícios com drogas, com bebida, e era uma pessoa difícil de conviver, e isso foi fazendo com que eu me destruísse a outra pessoa, e nós decidimos terminar por aí. Eu fiquei casada há 12 anos, acabou não dando certo. Foram 12 anos de muita decepção, onde eu, ainda para tentar melhorar o relacionamento, eu tive um filho, porque eu achava que ele fosse melhorar. Ele tinha problemas com bebida, e isso me deixava muito triste, porque os finais de semana que eu achava que eu ia ter um marido, eu não tinha esse marido, nunca estava presente. Perdi meu relacionamento anterior, perdi casa, perdi carro, perdi tudo em função da pessoa que eu era na vida amorosa. Então foi
a vida amorosa o maior câncer na minha vida até então. Eu achava que eu jamais ia casar novamente. Mas Danilo e Camila cultivavam discretamente aquela vontade de encontrar um grande amor. Querendo encontrar uma pessoa, eu achei por um aplicativo de relacionamento. Não foi o meio mais correto para isso, mas incrivelmente isso deu certo. E nós descobrimos várias afinidades, mas tínhamos problemas de relacionamentos que nós carregávamos. Então, o orgulho ainda estava presente, a sensação ainda de, às vezes, olhar para outras pessoas ainda estava presente. Isso fazia com que o nosso relacionamento iniciava com o fardo de se deteriorar rapidamente. Em pouco tempo de relacionamento, Danilo se interessou por outra pessoa, o que quase trouxe fim ao que mal havia começado. Antes eu não sabia que a intenção ou dar ouvido a outra pessoa já era uma traição. Eu descobri esse fato com ele e eu quis o fim do relacionamento, e foi nesse dia que ele veio para a terapia do amor. Eu vim primeiro, e depois ela veio e a gente foi começando a aprender, né? E no começo eu não gostava do Renato de jeito nenhum, e depois eu fui descobrir por quê, porque ele dizia algumas coisas que mexiam com quem eu era, né? Eu vi que ele realmente quis mudar. E isso fez com que eu desse uma chance. A gente vindo, foi mudando a gente, foi mudando o nosso relacionamento, foi mudando o jeito de eu olhar para ele, dele olhar para mim. E a cada lição ia doendo, mas eu ia saindo mais forte, eu ia saindo mais focado no relacionamento, eu ia sabendo tratá-la melhor, eu ia sabendo me tratar melhor, ter respeito comigo mesmo primeiro. Aí eu fui cortando as amizades, fui cortando olhos para outras pessoas, fui cortando tudo que não era focado no meu relacionamento. Com as orientações da terapia do amor, eles se reaproximaram e a mudança começou a acontecer. Sempre estudei muito psicologia, neurolinguística, programação neurolinguística, então eu achava que sabia tudo sobre tudo e que eu já estava pronto e que eu vinha para ouvir alguma coisa que eu já sabia. E mesmo assim eu queria vir porque eu precisava de uma mudança. Eu ouvi com a Cris falando que quando a gente troca muito de relacionamento é porque não são as outras pessoas que têm problemas. Que eu nunca ia achar uma pessoa exatamente como eu queria. E sim, eu que ia ter que mudar o meu foco, mudar os meus conceitos, e foi exatamente isso que fez eu olhar para o Danilo de outra forma. As palestras me esculpiram, me transformaram em uma outra pessoa completamente diferente daquela que eu conhecia. Agora eu percebo que algo se transformou dentro de mim, e a maior transformação que a gente pode querer no mundo é em nós mesmos. E aí isso eu consegui graças a Cris e o Renato, porque eles não desistiram de mim. Toda quinta-feira eles estavam aqui e falando e insistindo e nos fazendo voltar de alguma forma, propondo pra gente uma ideia nova de pensar, propondo um desafio novo pra gente a cada semana, e isso foi nos transformando e nos mostrando como somos hoje. Todo dia é um aprendizado, e com eles a gente sempre tem essa percepção, eles sempre nos trazem a consciência que a gente pode ser melhor. Eu estudei para fazer faculdade, estudei para o colégio, estudei para fazer pós, agora eu estudo a minha esposa. Ela é minha matéria, eu quero conhecê-la, eu quero saber de um olhar como ela está, eu quero entender o sorriso dela, eu quero chegar em casa, eu quero vê-la feliz. Se ela não está feliz é um problema para mim. Me emocionei um pouco. In my review, Danilo supera, assim, é algo que eu não imaginava nem que existisse, que fosse ter toda essa atenção, todo esse cuidado. Ele nunca é o suficiente para ele. Eu percebo que cada vez mais ele realmente evolui. Hoje eu estou muito feliz, extremamente feliz, e eu recomendo as palestras e a terapia do amor para todos os casais que acham que é o fim. Não é o fim. Ainda tem jeito. Isso é porque ele não gostava de mim, hein?
não gostava de mim e mesmo assim conseguiu ser ajudado. Porque quando a pessoa fala a verdade, eu imagino que muitas pessoas não gostam da gente, porque a gente fala o que muitas pessoas não querem ouvir. Mas não tem problema. Mesmo não gostando, o que importa é você praticar. Se você praticar, vai resolver. Não importa. Você não porque se você gostar da gente ou não, não vai fazer nenhuma diferença. A gente vai continuar sendo feliz. Não estamos pedindo o voto de ninguém. Já estamos eleitos, né? Então não precisamos de voto de ninguém. Mas você talvez precisa do relacionamento mudado. E o que a gente está ensinando a você vai mudar. Veja só a história agora que vai ser ilustrada através desta simulação aqui. Por que, Cristiane, que muitas pessoas têm insegurança no relacionamento com o parceiro? Preste atenção, vamos assistir. Tem precisando chamar sua amiga para vir aqui em casa, né? Obrigada de verdade pelo convite. A gente, só um minutinho que eu vou buscar a sobremesa, tá? Tá bom. Sabe o que eu não entendo? Posso sentar? Como que uma mulher assim como você continua sozinha? Se quiser sair um dia desses para tomar um chopinho, eu sou uma ótima companhia. Com licença. Opa! Quem aqui gosta de torta de morango? Acho que todo mundo, né? Eu vou no banheiro. Adoro, amor. Márcia, o que aconteceu? Você tá pálida. Tá tudo bem. Não, amiga, eu te conheço. Você tá tremendo. Fala, Márcia. O que aconteceu? Ana, quando você foi na cozinha, o Rogério me chamou pra sair. Quê? Não fala com ele agora, não. Eu preciso ir embora. Tortinha! Ué, cadê sua amiga? Ela foi embora, né? Depois que você fez. Pior, Cristiane, é que muitas pessoas vivem uma situação semelhante a isso aí. Ela sabe que o parceiro, que o marido ou a esposa já deu uma dica, deu em cima ou aceitou uma aproximação de uma outra pessoa, um flerte de outra pessoa. E ela, então, desde aquele incidente, ela está extremamente insegura. Ela não consegue ter paz nesta relação. E ela pensa assim, o que eu faço? Ele me deu motivo para ser uma pessoa insegura. O que eu faço agora? Eu tenho motivos, Cris e Renato. Eu tenho provas para ser essa pessoa insegura que eu sou. Pois é, mas nós vamos ensinar você a não ser insegura mesmo diante de uma situação como essa. Você acredita? É possível. Porque a sua insegurança, infelizmente, dá poder para essa pessoa que está te traindo ficar traindo mais. Olha só, eu sou a última bolacha do pacote, porque eu estou traindo, ela está ali chorando, ela está comigo ainda, ela está ali deprimida, perdendo peso, ela está implorando para eu não trair. Ciumenta, me vigiando, quer dizer, etc. Ele não olha e fica assim, puxa, eu não posso perder essa mulher. Não, ele não faz isso. Ele olha assim, vou continuar fazendo o que eu faço porque eu posso. Veja só, uma pessoa segura, ela é disputada, ela não é preterida. Vou repetir, uma pessoa segura, ela é disputada, não é preterida. E talvez você tenha sido preterido nesse relacionamento. Você tem sido jogado para escanteio, jogado de lado, jogada de lado. Você está aí e se ele tiver tempo para você, tudo bem. Se não tiver, tudo bem, você vai estar aí de qualquer maneira. Você é uma pessoa preterida, uma pessoa desprezada, uma pessoa tida já por conquistada, que não precisa ele não precisa fazer nada mais, ela não precisa fazer nada mais para conquistar você. E é uma situação muito desagradável, muito inconveniente, para não dizer humilhante de se viver. Então, como virar esse jogo? Como mudar isso? Como se tornar uma pessoa segura de forma que a outra saiba que ela tem de trabalhar para ter você todos os dias?
Eu não estou falando de humilhação. Eu não estou falando de tratar a outra pessoa de uma forma que ela fique humilhada, de controlar, de amarrar. Eu não estou falando de maltratar. Eu estou falando de um relacionamento saudável, como o relacionamento que nós temos, que nós entendemos. A Cristiane sabe que todos os dias ela tem que trabalhar para o nosso relacionamento. Eu também. Eu não tenho a Cristiane por conquistada. Nós estamos casados há 26 anos e eu não tenho a Cristiane por conquistada. E vice-versa. Como é um relacionamento assim, saudável? Como? Como viver um relacionamento assim seguro? Nós vamos ensinar isso nesta quinta-feira. Eu queria que você, que está vivendo uma grande insegurança no seu relacionamento ou convive com alguém inseguro, se você estiver interessado em aprender, então venha com a mente aberta, venha para aprender e você vai mudar essa situação. 2 horários, 10 da manhã e 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. E este assunto será tratado também em todo o Brasil, em todas as localidades da Terapia do Amor. Mais detalhes, ligue agora ou acesse o site terapiadoamor.tv. Odeio esse corpo. Eu odeio esse corpo. Odeio essa barriga. E quem é Paula? É uma cliente, Isis, eu já falei. Me devolve o celular. Não! Você vai me responder mulher por mulher que tem aqui nessa agenda. Tô pronta. Vamos? Você vai assim? Ué, você falei que eu tô pronta porque eu tô pronta, né? Vai, anda, vamos. Se for assim, a gente não vai. Você nunca terá sucesso no amor enquanto for inseguro. Na próxima palestra, você aprenderá como eliminar a insegurança. Terapia do Amor, quinta-feira às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Bom, alunos, nós vamos chegando ao final do programa, vamos deixando você aqui e queremos também que você invista na sua vida amorosa. Se você ainda não investiu no livro Casamento Blindado ou Namoro Blindado, considere-os como cartilha, o início de você ingressar na Escola do Amor. Passe numa livraria ou acesse o site casamentoblindado.com ou namoroblindado.com e adquira o livro para você, tá bom? Voltamos amanhã com mais dicas de amor. É isso aí. Até Tchau, lá. tchau. Você já conhece a Terapia do Amor? Confira 10 razões para você frequentar as palestras. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Aprender o amor inteligente. Se preparar antes de namorar. Saber escolher alguém compatível. Desbancar os mitos de relacionamentos. Reconquistar um amor perdido. Aprender a se valorizar. Restaurar um casamento em crise. Se tornar um marido ou esposa melhor. Blindar o seu relacionamento. Não perca mais tempo e venha encontrar estes e outros benefícios para a vida amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.